Olá pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão aí? Como é que vocês estão enfrentando aí essa quarentena? Complicado, né, gente? Aí, se Deus quiser, aí vamos sair dessa aí, né? E voltar à vida normal. Bom, pessoal, hoje a aula vai ser sobre logaritmos decimais, tá? Espero que vocês gostem da aula. E não esqueça, né? Se inscrever no meu canal, curtir, né, os vídeos, divulgar aí nas suas redes sociais. E vocês vão estar me ajudando aí né, a crescer o canal, né? E eu poder fazer aí um trabalho aí com mais qualidade para vocês. É isso aí, pessoal. Boa aula e tamo junto. Bom, pessoal, vamos então aqui iniciar a nossa aula sobre logaritmos decimais. Os logaritmos decimais, galera, são aqueles que apresentam como base o número 10. O sistema de logaritmos decimais foi indicado por Henry Briggs, com a finalidade de adequar os logaritmos ao sistema de numeração decimal. Então é isso, galera, né? Logaritmo decimal é aquele logaritmo cuja base é o número 10. E aqui nós temos a representação, né? A gente pode fazer a leitura de duas formas. A primeira, que é log de x na base 10, ou log de x. Por que aqui na segunda parte a gente não está aqui o valor da base? Porque é assim, pessoal, quando o logaritmo ele é decimal, é permitido, né, que a base fique oculta, né, que a informação fique oculta no logaritmo. Então, sempre que vocês encontrarem um logaritmo que a base ela não está sendo demonstrada, significa que esse logaritmo ele é um logaritmo decimal, né, cuja base é 10. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos seguindo aqui. Bom, pessoal, vamos relembrar agora o que vem a ser o logaritmo. Bom, logaritmo é uma função matemática que nos permite descobrir o expoente que uma determinada base deve ter para resultar em uma certa potência. Então, aqui, pessoal, nós temos esse log de x na base 10 que é igual a y. Então, como é que funciona na prática? Para a gente descobrir o logaritmo. A gente pega aqui o valor da base, que aqui no caso é o 10. Esse 10 vai passar para o outro lado e o y, no caso, vai se tornar expoente da base 10. E depois ele vai passar agora a base junto com o y, que virou o expoente, vai passar para o outro lado. E o x vai ficar agora no lugar onde o y está inicialmente. Então vai ficar assim, pessoal. O 10 elevado ao expoente y igual a x. Bom, com relação ao sistema decimal, apenas as potências de 10 com expoentes inteiros possuem logaritmos inteiros. Vamos ver aqui uma tabelinha aqui que eu fiz. Por exemplo, nós temos aqui o logaritmo de 1 na base 10. Lembrando que os logaritmos decimais
né, nós podemos ocultar a informação da base. Então, aqui, né, é um log de 1 na base 10, ou somente log de 1, ele é igual a 0. Então, vamos ver se realmente o logaritmo de 1 é igual a 0. Nós temos aqui, né, a gente pega a base 10, faz aquela voltinha, né, como eu demonstrei ali em cima. O 0 vai se tornar o expoente de 10, e 10 elevado a 0, né, como a gente já viu isso numa aula anterior, ele é igual a 1. Bom, vamos para mais um exemplo aqui. Ó. Agora, log de 10. Aqui está dizendo que o log de 10 é igual a 1. Ou seja, a gente vai pegar a base, né, que aqui no caso ela está oculta, né, por ser um logaritmo decimal. Então, a base, que é 10, vai fazer aquela voltinha, e o número 1 vai se tornar o expoente. Então, 10 elevado a 1 igual a 10. Né? Certinho. Agora vamos para o log de 100. Aqui está dizendo que o log de 100 é igual a 2. Vamos ver se isso está correto. A gente vai pegar a base, que é 10, vai passar, né, fazer aquela voltinha, e aí o 2 vai virar o expoente. Então, 2 elevado ao quadrado, né, e no caso é 10 vezes 10, é igual a 100, né, tá correto. Agora 1000. Log de 1000. A mesma coisa, pessoal. A base 10, tá? O 10 vai fazer aquela voltinha, né? Vai passar para o outro lado. O 3 vai virar o expoente da base. E vai ficar assim. 10 elevado ao cubo, né? Que no caso é 10 vezes 10 vezes 10. Se a gente fizer a multiplicação, vai dar exatamente 1000. Bom, agora a gente tem aqui o log de 0,1. Aqui está dizendo que o log, né, de 0,1 é igual a menos 1. Vamos ver se isso está correto. Então, pessoal, a gente vai pegar a base, né, que no caso é 10. E o 10 vai... Né, o menos 1 vai virar o expoente de 10. Então, pessoal, como a gente já viu isso lá em potências, né, uma potência, né, cuja base, né, cujo expoente é um valor negativo, o seu resultado é o seu inverso. No caso aqui, 10 elevado ao expoente menos 1, a mesma coisa, né, que 1 sobre 10, e é igual a 0,1. Agora, o log de 0,01. Aqui está dizendo que o log de 0,01 é igual a menos 2. Vamos ver se isto é verdade. Então, a base é 10. Né? O 10 vai passar para o outro lado. O menos 2 vai virar o expoente de 10. Então, nós temos aqui que o 10 elevado a menos 2, né? A gente, né, como viu agora no de cima, né, no exemplo de cima, a potência aqui no caso, né, como ela está com um expoente negativo, o seu resultado vai ser o seu inverso. Então, no caso, né, é 10 elevado a menos 2, vai ficar 1 sobre 100, né, porque 10 vezes 10 é 100. Aí, no caso, como é
né, como o expoente é negativo, então ele passa, né, tem que fazer a inversão para, né, porque o resultado é né, uma potência de expoente negativo, o seu resultado é o inverso. Né, 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01. Então, é isso, pessoal, né? Com relação ao que está dizendo aqui, né? Que apenas as potências de 10, né, com expoentes inteiros, possuem logaritmos inteiros. Então, como vocês podem ver, né? O log de 1 é igual a 0, o log de 10 é igual a 1, o log de 100 é igual a 2, o log de 1000 é igual a 3, o log de 0,1 é igual a menos 1, e o log de 0,01 é igual a menos 2. Ou seja, a gente sempre vai ter aqui logaritmos inteiros, né? Pelo fato de as potências, né, de 10, né? Como diz aqui, né, que apenas as potências de 10 com expoentes inteiros possuem logaritmos inteiros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essa parte? Bom, vamos seguindo aqui. Localização do logaritmo. Através do estudo dos logaritmos decimais, podemos encontrar a posição dos logaritmos da seguinte forma. Bom, pessoal, vamos ver aqui um exemplo. Log de 140. Como é que a gente faz para poder, né, saber o valor, né, log de 140? Como é que a gente faz para a gente localizar esse valor? Vamos partir assim de uma ideia que é a seguinte. Sabendo que se o log de 100 é igual a 2 e o log de 1000 é igual a 3, vocês concordam que o log de 140 ele está entre 2 e 3? Não é? Ou seja, o 140, né, ele é maior do que 100, menor do que 1000. Então aqui no caso, como 100, o log de 100 é igual a 2 e o log de 1000 é igual a 3, então eu, né, através dessa, né, assimilação, a gente pode, né, entender que o log de 140 está entre 2 e 3. Então aqui no caso, se vocês fizerem o log de 140 numa calculadora científica, vocês vão encontrar este resultado, né? Que é 2,146128, um número aí gigante. Então aqui é só para a gente ter uma ideia, tá, pessoal? Como é que a gente localiza um determinado logaritmo, tá? Aí no caso dos logaritmos decimais. Então, mais ou menos, né, por essa ideia, vocês mais ou menos podem ter, né, nessa associação, né, de como a gente descobre, né, ou localiza aproximadamente determinado logaritmo. Bom, vou mostrar para vocês agora adiante como é que a gente consegue chegar, né, no valor preciso do logaritmo. Tá? Bom, vamos aqui estudar um pouquinho sobre característica mantissa. Né? Como calcular os logaritmos decimais? Bom, antes de a gente aprender, né, como a gente faz como calcular os logaritmos decimais, vamos ver aqui o primeiro, o que é característica mantissa. Então vamos ler aqui. Característica representa a parte inteira
inteira de um logaritmo. A mantissa, ela representa a parte decimal de um logaritmo. Então aqui nós temos a representação, né, que é log de x igual, né, aqui no caso o c, que representa a característica, e o m, que representa a mantissa. Então aqui no caso, né, o logaritmo está dividido ali, né, entre o c e o m. Vocês poderem compreender, né, a função de cada um, o papel de cada um. Então aqui, não, se a gente for ver aqui, por exemplo, log de 120, então aqui nós temos a parte inteira dele, o número 2. Então a parte inteira é a característica. E a parte decimal, que é o 0, né, que é o 0,79181, essa é chamada de mantissa. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vamos prosseguir. Como obter a característica? Bom, pessoal, para a gente obter a característica, a gente vai ter que analisar aqui duas situações, né? A primeira é quando o logaritmando ele for maior do que 1, né? No caso aqui, representado aqui pelo x, né? Então, existe uma forma de quando o logaritmando é maior do que 1 e uma outra forma quando o logaritmando ele está entre 0 e 1. Né? Bom, vamos ver aqui então esses dois casos, né? Essas duas situações. E vamos ver como é que a gente obtém a característica. Vamos primeiro ver aqui o log de 180. Bom, 180 é maior do que 1, né? Então a gente vai, para a gente obter a característica, né? Ou seja, a parte inteira do logaritmo, a gente tem que, nesse caso, a gente tem que contar a quantidade de algarismos aqui do logaritmando. No caso de 180, né, nós temos 3 algarismos. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 3 algarismos e vai subtrair uma unidade. Então, no caso, a característica do log de 180 vai ser igual a 2. Bom, vamos aqui desenvolver a ideia, né, para vocês poderem compreender melhor. Então, se a gente pegar aqui o 180, bom, como a gente viu na explicação, né, no slide anterior, se a gente pegar aqui o 180, ele vai estar aqui entre dois números, né? E no caso aqui, o 100 e o 1000. Então, no caso, o 180 ele é maior do que 100 e menor do que 1000. Bom, vamos agora então igualar. Vamos aqui deixar tudo com uma base decimal, né? Que no caso é o 10. Então, no caso o número 100, ele é a mesma coisa, né? 10 elevado ao quadrado, tá? Aqui no caso do 180, como a gente não sabe ainda o número, né, o valor do expoente que dá o 180, então a gente vai deixar, né, a base 10 elevado a x. Né? X é o valor que a gente quer saber. O 1000, no caso, é a mesma coisa que o 10 elevado a 3. Bom, agora que nós igualamos as bases, a gente vai trabalhar com os expoentes. Então, vai ficar da seguinte forma. O x ele é maior do que 2 e menor do que 3. Pessoal, o logaritmo de 180 ele vai estar entre 2 e 3. Bom, como a gente só está aqui vendo como obter a característica,
Então, nesse caso aqui, né, a gente não vai conseguir saber o valor exato do logaritmo, né? Mas só para, né, vocês compreenderem bem esse conceito, né, de característica, a princípio a gente, né, vai ficar só com aqui com o valor da característica, que é o 2. Certo? Bom, agora vamos ver aqui a segunda situação, quando o logaritmando ele está entre 0 e 1. Nesse caso aqui, né, do log do 0,05, a gente vai contar os algarismos, só que somente os valores de zero, né, os números zeros que nós vamos contar. Então, no caso aqui, nós temos 2 zeros, né, totalizando 2 algarismos. Só que nesse caso é diferente do caso, né, do primeiro caso que a gente viu. A gente não vai subtrair uma unidade. Na verdade, aqui, o valor, né, o valor total aqui de algarismos vai ser igual ao valor simétrico dele. Então, no caso aqui, o 2 vai ser igual, né, o valor simétrico dele vai ser igual a menos 2. Tá? Então, vamos aqui desenvolver a ideia, né? Então, se a gente pegar aqui o 0,05, ele é maior do que o 0,01, menor do que 0,1. Se a gente for igualar tudo, né, igualar as bases, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar o 10 elevado a menos 2, o 0,05 vai ficar 10 elevado a x, né, porque a gente ainda não sabe qual que é esse valor. E o 0,1 vai ficar 10 elevado a menos 1. Agora que a gente fez aqui, igualamos as bases, nós vamos trabalhar aqui só com os expoentes. Então vai ficar dessa forma. Que o x, ele vai ser maior do que menos 2 e menor do que menos 1. Então, no caso aqui, só para finalizar, o log de 0,05 ele vai estar entre menos 2 e menos 1. Perdão. Ele vai ser maior do que menos 2. O log de 0,05 ele vai ser maior, do que menos 2 e menor do que menos 1. Tranquilo, pessoal? Certo? Vamos prosseguir. Bom, vamos ver então agora a mantissa. A mantissa, pessoal, é a parte decimal de um logaritmo. Então, vocês estão vendo aqui esta tábua de logaritmos decimais. Na verdade, eu peguei só uma parte dessa tabela, pois ela não cabe aqui no nosso slide. Então, eu peguei aqui só uma parte para a gente poder, através de um exemplo, vocês entenderem a questão da mantissa. Bom, essa tabela, ela foi adaptada, o matemático, o R. Briggs, adaptou essa tabela, para facilitar os cálculos dos logaritmos decimais. Então vamos ver aqui através de um exemplo como é que a gente descobre um logaritmo através dessa tabela, desta tábua. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo, o logaritmo de 112. Bom, aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, A gente sabe, a característica, nesse caso, vai ser 2, Como a gente viu no primeiro, no slide que a gente estava vendo sobre a característica. Então, nesse caso, como o log é maior do que 1, o logaritmando, como ele é maior do que 1, no caso é 112, então a gente conta a quantidade de algarismos e subtrai uma unidade.
No caso 112 são 3 algarismos, subtraindo uma unidade vai ficar igual a 2. Então, a característica nós já sabemos que é 2. Agora a gente precisa descobrir o valor da mantissa. Bom, para a gente descobrir, pessoal, a gente vai usar aqui a tabela, tá? Então, como é que vai ficar? Então, a gente vai pegar aqui, ó, os 3 algarismos, né, aqui do 112, e a gente faz da seguinte forma. Os 2 primeiros, ele é o 11, ele vai representar a linha da tabela. O terceiro algarismo, no caso aqui é o 2, ele vai representar a coluna. Como é que vai ficar? A gente vai pegar aqui, né, ó, o 11, né, a linha 11, a coluna 2. Então, se a gente ver aqui o cruzamento, né, da linha 11 da coluna 2, a gente vai obter o valor de 0,49218. Então, neste caso, a mantissa 0, né, 0,49218. Aí é só somar, né? 2 mais 0,049,218 vai ficar igual a 2,049,218, né? O 218. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Uma outra questão sobre os locais, sobre a mantissa, que ela tem como, né, uma das propriedades da mantissa, se a gente multiplicar o logaritmando por uma potência de 10, o valor da mantissa ela vai continuar o mesmo, não vai se alterar, né? Então vamos para o próximo exemplo, para a gente ver se isso é verdade. Ó, então vamos pegar aqui, ó, peguei aqui o logaritmando, né? O 112 e multipliquei por 10, deu então logaritmando aqui de 1120. Então vamos ver se a mantissa vai continuar a mesma. Então a gente vai ver aqui, né, no caso, primeiro a gente vai descobrir a característica, como a gente viu, né, aqui no caso, como o logaritmando é maior do que 1, a gente vai contar a quantidade de algarismos, que no caso aqui é 4, e vai subtrair uma unidade, então a característica aqui vai ser igual a 3. E agora a gente vai ver na tabela a mantissa. Então aqui, pessoal, a gente sempre vai, né, sempre vai ser para encontrar a mantissa é sempre esse critério. Os dois primeiros números. Os dois primeiros números representam a linha, o terceiro representa a coluna. Vamos ver aqui, né? O valor da mantissa vai ser o mesmo, que é o 0,49218, né? Então a gente vai pegar aqui, né, o 3, que é a característica, e vai somar com 0,049,218, e vai ficar igual a 3,049,218. Notem que, né, a única coisa que mudou foi a característica, mas o valor da mantissa continuou o mesmo, certo? Então, vamos aqui para mais um outro exemplo. Bom, agora, né, vai ser o log de 0,112. Bom, então nesse caso, como é que vai ficar? O logaritmando ele é menor né, ele é maior do que 0, porém menor do que 1. Então aqui a gente vai contar, né, a quantidade de zeros, né,
de algarismos de valor zero, né, de número zero. No caso aqui nós só temos um número zero. Então a característica vai ser o valor simétrico. No caso é o menos 1. Tá? E com relação à mantissa? Bom, a mantissa é a mesma coisa, pessoal. Só que assim, ó, né, eu falei que a gente encontrar, né, a mantissa, a gente pega, né, os dois primeiros números e, né, os dois primeiros algarismos, e o terceiro, né, a linha, né, representa os dois primeiros algarismos. A linha representa, né, para a gente encontrar a linha, a gente tem que pegar os dois algarismos, os dois primeiros algarismos, e o terceiro algarismo representa a coluna. Só que, né, percebe que aqui o log começou com 0, né, com 0, né, 0,112. Nesse caso, gente, sempre, né, ignora o zero, tá? Vai em cima dos números inteiros. No caso é o 112. Então é a mesma coisa, né? O 11 representa ali a linha, o 2 a coluna. Então, no caso, né, a mantissa vai ser a mesma. Só que agora, né, o valor do logaritmo vai dar diferente. Né? Por quê? Porque agora, né, nós temos a característica negativa, né? Se a gente fizer aqui menos 1 mais o 0,049218, o resultado vai ser igual a menos 0,950782. Bom, então, só para finalizar, né? Então, a gente, né, a mantissa, né, com esses exemplos aqui que eu dei, ela não vai se alterar. Né? Então, se a gente fizer né, de acordo com a propriedade, né, que se a gente multiplicar por potências, né, decimais, né, se a gente multiplicar o logaritmando, né, por uma potência de 10, ele nunca vai, né, a sua mantissa nunca vai se alterar, né? Ela sempre vai continuar a mesma. A única coisa que vai acabar alterando vai ser a característica. Né? Nesse caso aqui do log de 0,112, né, a mantissa ela foi a mesma, né? Só que acabou, né, o logaritmo dando um resultado diferente porque a característica aqui deu negativo, né? Deu menos 1. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, me mandem aí nos comentários, tá? E, bom, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, né? Curtir o vídeo, acionar o sininho para me dar aquela força. E é isso aí, pessoal. Então, bons estudos. Até uma próxima aula. Valeu!